Meu irmão, minha irmã, receba isso com fé, porque esta mensagem não chegou até você por acaso, não atravessou o seu caminho por acidente, não tocou os seus olhos e o seu coração em um dia qualquer sem propósito. E talvez, antes mesmo de continuar, o Espírito Santo já esteja movendo algo dentro de você para que esta palavra não fique apenas em sua vida, mas continue alcançando outros corações também. Por isso, enquanto você ouve, se esta presença já tocar sua alma, inscreva-se neste canal, deixe seu like, escreva nos comentários o seu pedido de oração, compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de direção, consolo e esperança, porque muitas vezes esses gestos simples se tornam instrumentos nas mãos de Deus para levar luz a uma casa em silêncio, a uma família em batalha, a um coração que já estava quase desistindo. E se em seu coração nascer também o desejo livre e consciente de apoiar esta obra, saiba que o Pix do canal está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, não como obrigação, não como troca, não como pressão humana, mas como expressão voluntária de gratidão pela palavra recebida e como uma semente de fé colocada diante de Deus, para que esta mensagem continue sendo liberada todos os dias, alcançando vidas, lares e famílias que necessitam da presença do Senhor. Porque quando alguém decide cooperar com reverência e amor, ajuda a manter acesa uma luz que pode tocar pessoas que talvez nunca conhecerá deste lado da eternidade. E eu quero que você entenda logo no início, antes mesmo que o medo tente falar mais alto, antes mesmo que a tristeza tente ocupar outra vez o centro da sua alma, antes mesmo que a opressão queira convencer você de que está sozinho, que neste exato momento o céu se move por você, o trono de Deus não está indiferente à sua dor, o Senhor dos Exércitos não está distante da sua casa. E existe uma movimentação real, invisível aos olhos naturais, mas totalmente viva no mundo espiritual, ao redor da sua vida, ao redor da sua mente, ao redor dos seus caminhos, ao redor da sua família, ao redor do seu sono, ao redor das portas que pareciam trancadas, ao redor das lágrimas que ninguém viu, ao redor das feridas que você tentou esconder até de si mesmo. Talvez você tenha chegado aqui cansado de lutar batalhas que ninguém entende, carregando no peito uma dor que já não consegue explicar, segurando por fora uma aparência de força, enquanto por dentro parece que alguma coisa está desmoronando em silêncio. E é justamente por isso que esta palavra precisa ser recebida não apenas com a mente, mas com o espírito. Porque existem lutas que não começam no visível, existem pesos que não nascem apenas nas circunstâncias, existem angústias que não se resolvem só com esforço humano, existem noites em que o corpo está deitado, mas a alma continua correndo em medo, em ansiedade, em lembranças, em pensamentos que se atropelam, em cenários que ameaçam, em vozes que acusam, em sentimentos de abandono, e Deus conhece cada um deles. O Senhor vê a insônia que ninguém percebe, vê a apreensão escondida atrás do sorriso, vê o coração ferido pela rejeição, vê a culpa que tenta asfixiar, vê o cansaço de quem já orou tantas vezes e em alguns dias teve a sensação de que o céu estava em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é abandono, e a demora do céu nunca é esquecimento. Enquanto você chorava, o céu observava. Enquanto você se sentia cercado, o céu estava se movendo. Enquanto você pensava que nada mudava, o Altíssimo já estava ordenando socorro ao seu respeito. Sinta agora a proteção do Senhor, porque o que está sendo ministrado sobre a sua vida não é apenas uma sequência de palavras bonitas para confortar por alguns minutos, mas uma convocação espiritual para que a sua alma volte a se lembrar de quem é o Deus que aguarda. O Salmo 91 não foi dado apenas para ser lido em momentos de medo como um costume religioso. Ele foi dado como revelação de cobertura,
como testemunho de que existe esconderijo no Altíssimo, como anúncio de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, e esse descanso não é ausência de batalha, é presença de cobertura. O salmista não diz que o mal nunca tentará se aproximar. Ele revela que por mais que a ameaça exista, por mais que a seta voe de dia e o terror queira se levantar de noite, existe uma sombra maior, existe uma presença mais poderosa, existe uma palavra de ordem vinda de Deus. E essa palavra inclui anjos. Quando o Salmo 91 declara que o Senhor dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. O que está sendo revelado é que a sua vida não caminha solta no universo, abandonada ao acaso, exposta ao caos sem acompanhamento, mas vigiada pelo céu, cercada por uma guarda invisível, acompanhada por ministros espirituais que recebem ordens do trono para proteger os que pertencem ao Senhor. Receba isso com fé, porque enquanto muita gente só enxerga paredes, portas, ruas e notícias, Deus enxerga linhas de batalha, fronteiras espirituais, movimentos invisíveis, fortalezas que precisam cair, ataques que precisam ser neutralizados, correntes que precisam ser quebradas, e por isso a sua vida não pode ser interpretada apenas com os olhos da carne. Há dias em que a tristeza não é apenas tristeza, há dias em que a confusão não é apenas cansaço mental, há dias em que a atmosfera da casa muda sem explicação, há dias em que o coração aperta de forma estranha, há dias em que o medo chega antes de qualquer fato, há dias em que a família inteira parece ficar inquieta ao mesmo tempo. E é nesse ponto que a palavra de Deus nos desperta para a realidade das guerras invisíveis. Daniel 10 mostra algo que precisa ser gravado profundamente no seu espírito. Existem respostas que são liberadas no céu antes mesmo de aparecerem na terra, e existem batalhas acontecendo no reino espiritual, enquanto o Filho de Deus ainda está de joelhos orando sem compreender tudo o que se passa. Daniel orou, e a resposta já havia sido enviada desde o primeiro dia, mas havia resistência espiritual no caminho. Isso significa que a sua oração não é ignorada quando a resposta demora. Muitas vezes, a resposta já está em movimento, e a guerra sendo travada por trás do que seus olhos ainda não viram. É por isso que hoje eu quero falar ao seu coração sobre a presença poderosa dos 3 arcanjos nesta ministração. Não como centro de adoração, porque toda glória pertence ao Deus Pai e toda autoridade foi dada a Jesus Cristo, mas como servos fiéis do Altíssimo que aparecem nesta mensagem como testemunho do agir celestial sobre a sua vida. Miguel se levanta como guerreiro dos céus, como príncipe que entra em combate quando a opressão tenta avançar, como aquele que por ordem do Senhor se move contra armadilhas ocultas, contra laços de trevas, contra cadeias invisíveis que tentaram prender sua casa, sua mente, seu passado e seu futuro. Gabriel se aproxima como mensageiro da luz, como aquele que traz clareza quando tudo parece embaralhado, como aquele que anuncia começos quando tudo parecia fechado, como aquele que sopra a direção quando a alma já não sabia para onde seguir. Rafael se move como instrumento divino de cura, como bálsamo do céu, como presença acolhedora enviada por Deus para tocar áreas feridas, restaurar o que foi quebrado, aliviar o que estava esmagando seu interior e derramar consolo santo sobre a sua história. E eu quero que você sinta isso não como imaginação vazia, mas como realidade espiritual sendo ministrada agora sobre você. Quando o Salmo 34:7 declara que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra, isso não é uma metáfora fraca, não é um enfeite poético sem peso espiritual, é anúncio de cerco celestial.
Acampar não é passar rapidamente, não é visitar por alguns segundos, não é olhar de longe, é permanecer em posição, é estabelecer guarda, é ocupar território ao redor de quem pertence ao Senhor. Veja isso no Espírito. A sua casa não está sozinha quando você dorme. Há um cerco que Deus pode estabelecer, há uma guarda ao redor do seu quarto, da porta da sua casa, da mente dos seus filhos, dos seus passos na rua, do seu retorno para casa, da sua cama na madrugada, da sua alma quando o medo tenta avançar. O inimigo sempre tentou convencer o povo de Deus de que a luta é apenas humana, de que tudo se explica apenas por circunstâncias, de que basta olhar números, fatos e pressões, mas a palavra nos arranca dessa visão rasa e nos mostra que existe exército do Senhor em movimento. E quando Deus estabelece guarda, o mal encontra resistência. Quando Deus manda seus mensageiros, a opressão não tem caminho livre. Quando o Altíssimo ordena, o inferno recua. Meu irmão, minha irmã, há muitas pessoas que estão cansadas não apenas por causa do que viveram, mas por causa do que carregam há anos sem perceber. Existem traumas não tratados, palavras antigas ainda ecoando, feridas de abandono, memórias que voltam em momentos inesperados, laços emocionais com fases de dor, culpas que se agarraram ao coração como correntes. E muitas vezes essas dores se tornam pontos de acesso para confusão, medo, abatimento, ciclos de autossabotagem e sensação contínua de peso espiritual. É por isso que o agir de Miguel nesta mensagem precisa ser entendido com profundidade. Quando Miguel entra em cena por ordem do Altíssimo, a atmosfera muda, a guerra se revela, a passividade acaba, as correntes começam a estremecer. Miguel não vem acariciar trevas, ele vem confrontar. Não vem negociar com opressão, ele vem repelir. Não vem assistir de longe o sofrimento dos filhos de Deus, ele vem guerrear conforme a ordem do Senhor. Em Daniel 10, quando a batalha espiritual estava acontecendo por trás da demora da resposta, Miguel aparece como auxílio em meio ao conflito. Isso significa que Deus não apenas ouve sua oração, mas também levanta guerra santa em favor dela. Talvez você esteja lidando com ataques que se repetem em áreas diferentes, como se uma mesma sombra sempre mudasse de máscara, mas continuasse perseguindo sua paz. Às vezes é uma ansiedade que cresce sem motivo claro. Às vezes é um medo constante de que algo ruim vá acontecer. Às vezes é um clima pesado na casa, uma irritação contínua entre familiares, uma sensação de cansaço desproporcional, uma dificuldade em orar, um desânimo que parece empurrar a alma para baixo. E tudo isso vai tentando normalizar aquilo que Deus nunca chamou de normal. Hoje o Senhor desperta você. Hoje o céu o chama para discernir. Hoje Deus faz soar no seu espírito que há batalhas invisíveis acontecendo, mas também há socorro invisível já em movimento. Sinta agora, em nome de Jesus, Miguel se posicionando ao redor da sua casa por ordem do Altíssimo, como líder dos exércitos angelicais, como guerreiro que não se dobra diante das sombras, como servo fiel que executa o comando do trono. Onde havia cerco maligno, que entre agora cerco celestial. Onde havia opressão, que entre agora autoridade divina. Onde havia tentativa de aprisionamento, que entre agora libertação. E não é apenas guerra, meu irmão, minha irmã. O agir do céu sobre você hoje também tem voz, também tem anúncio, também tem direção. Porque há pessoas ouvindo esta mensagem que não estão apenas feridas, estão também perdidas dentro de tanta confusão. Há decisões que parecem impossíveis, caminhos que não se abrem, orações que sobem cheias de perguntas e o coração vai ficando exausto de tentar entender por que certas portas fecharam, por que certas promessas demoraram, por que certas fases pareceram tão silenciosas. É nesse lugar que Lucas 1,
brilha como uma tocha acesa em meio à escuridão. Quando Gabriel foi enviado, ele não foi trazer opinião humana, nem consolo vazio, nem hipótese religiosa. Ele veio com palavra do céu. Ele entrou em um cenário improvável e anunciou que Deus estava iniciando algo maior do que aquilo que os olhos conseguiam calcular. Gabriel é o mensageiro da luz, da direção e da resposta. Quando ele surge na narrativa bíblica, o impossível começa a ouvir o som de uma palavra viva vinda do trono. E hoje eu declaro sobre a sua vida: Deus não esqueceu seu nome, Deus não perdeu seus registros, Deus não confundiu suas lágrimas, Deus não ignorou sua fidelidade, e o mesmo Deus que enviou Gabriel para anunciar começos, continua enviando luz sobre aqueles que clamam. Receba isso com fé, filho e filha do Deus Altíssimo. O que parecia travado não define o que Deus pode destrancar. O que parecia encerrado não define o que Deus ainda pode iniciar. O que parecia esquecido não define o que Deus ainda vai honrar. Gabriel se move nesta mensagem como sinal de que o céu ainda fala, de que a história não terminou na dor, de que a confusão não terá a última palavra, de que a sua mente não precisa continuar aprisionada a cenários de medo e dúvida. Há gente vivendo em neblina espiritual, sem conseguir discernir o próximo passo, o próximo tempo, o próximo movimento, e, quando a alma entra nesse estado, até a esperança fica enfraquecida. Mas Gabriel, por ordem do Senhor, é ministro de anúncio, de esclarecimento, de visitação de sentido, de sopro de direção. Veja isso no Espírito. Onde havia névoa, uma luz começa a atravessar. Onde havia ruído, uma palavra começa a se destacar. Onde havia portas internas emperradas pelo medo, uma mão celestial começa a tocar. Onde havia confusão, discernimento começa a nascer. O Deus que fala continua falando, e quando Ele ordena, ninguém pode silenciar a verdade que Ele libera. Ao mesmo tempo, eu preciso dizer algo ao seu coração que talvez você quase tenha esquecido. Nem toda ferida se resolve apenas com entendimento. Algumas feridas precisam de cura. Há marcas que não saem apenas porque você compreendeu o que aconteceu. Há dores que até foram explicadas, mas ainda doem. Há memórias que já foram reconhecidas, mas ainda apertam. Há perdas que foram verbalizadas, mas ainda sangram em silêncio. E é aqui que o agir restaurador de Rafael se torna tão precioso dentro desta ministração. Rafael aparece como instrumento divino de cura, de consolo e de renovo, não como fonte independente de poder, porque toda cura procede do Deus vivo, mas como servo enviado pelo Altíssimo para tocar, por ordem de Deus, aquilo que estava machucado demais para continuar carregando sozinho. Quando Rafael se move nesta mensagem, a atmosfera muda. O ambiente fica mais terno, mais acolhedor, mais íntimo. É como se o céu se inclinasse sobre a sua dor sem pressa. Como se o Senhor dissesse: eu vi cada ferida que você escondeu, eu vi cada trauma que você tentou controlar, eu vi cada choro silencioso, eu vi cada dia em que você funcionou por fora e desmoronou por dentro, e hoje eu estou enviando bálsamo para o que ficou em carne viva dentro de você. Talvez haja em você feridas da infância, do abandono, da traição, da humilhação, da rejeição, do luto, de uma oração que parecia não respondida, de um casamento atingido, de uma palavra cruel, de uma fase em que você se sentiu invisível, ou até mesmo de uma culpa que você carrega por escolhas do passado. E eu quero dizer com toda a autoridade espiritual e todo o carinho pastoral: Deus é poderoso para curar o que a sua alma não conseguiu resolver sozinha. Há pessoas que pensam que cura espiritual é apenas uma emoção momentânea, mas cura verdadeira é quando o Senhor começa a reorganizar por dentro o que a dor bagunçou, quando Ele vai retirando o ferrão escondido, diminuindo o peso da lembrança, devolvendo capacidade de respirar sem angústia,
fazendo o coração voltar a sentir paz onde antes só havia aperto. Rafael, como instrumento divino de restauração, se torna nesta mensagem um sinal de que o céu não veio apenas guerrear por você e responder você. O céu veio também tocar você, e há coisas que só mudam quando Deus toca. Há profundezas que só se acalmam quando Deus toca. Há áreas que só se recompõem quando o Senhor derrama o seu bálsamo. Hebreus 1,14 nos ensina que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Veja a beleza e a força disso. O texto não apresenta os ministros celestiais como lenda, como fantasia religiosa, nem como figura decorativa da fé, mas como realidade do governo de Deus em favor dos seus filhos. Espíritos ministradores enviados para servir. Enviados por quem? Pelo próprio Deus. Para quê? Para cumprir ministério em favor daqueles que pertencem à promessa da salvação. Isso significa que a sua jornada não está isolada do cuidado divino. Você não apenas tem doutrina sobre salvação, você tem assistência celestial dentro do governo de Deus. O céu não apenas registra sua fé, o céu ministra em favor dela. O céu não apenas observa sua luta, o céu se envolve nela. Quando Miguel guerreia, quando Gabriel anuncia, quando Rafael consola, tudo isso está dentro desse grande mover do Altíssimo que cuida dos seus com zelo, com autoridade, com compaixão e com soberania. O mesmo Deus que salva também sustenta. O mesmo Deus que redime também guarda. O mesmo Deus que perdoa também envia socorro. Sinta agora a proteção do Senhor se formando ao redor da sua casa. Talvez você esteja ouvindo isso sozinho em um quarto, talvez com fones no ouvido, talvez em uma noite difícil, talvez no meio de um dia corrido, talvez em um momento em que ninguém imagina o peso que você está carregando. Mas o céu sabe exatamente onde você está. O Senhor conhece o ambiente em que você se encontra, sabe o endereço da sua luta, sabe a extensão do seu cansaço, sabe a profundidade do seu medo. E neste exato momento há uma palavra se levantando sobre você: proteção. Não uma proteção frágil, não uma paz superficial, não um alívio temporário, mas uma cobertura real. Veja isso com os olhos do Espírito. Nos cantos da sua casa, a guarda celestial. Sobre a sua mente, a ordem do trono. Ao redor da sua família, há um cerco santo. Nas portas de entrada e saída, a vigilância espiritual. Sobre as noites que antes eram inquietas, começa a descer um manto de paz. Sobre o seu travesseiro, que tantas vezes recebeu lágrimas, começa a repousar a promessa de que Deus manda os seus anjos ao seu respeito. O que o Salmo 91 anunciou não ficou no passado. É realidade para quem se esconde no Senhor. Há pessoas que foram tão feridas por longas estações de luta que quase perderam a capacidade de esperar algo bom. O coração vai se protegendo com o endurecimento, a expectativa vai diminuindo, a alma vai aprendendo a sobreviver, mas não a descansar. E Deus hoje está quebrando esse ciclo. O agir de Gabriel nesta mensagem não é apenas para abrir entendimento intelectual, é para reacender esperança santa. Quando ele chegou a Zacarias e a Maria em Lucas 1, ele entrou em cenários diferentes, mas em ambos havia improbabilidade, perplexidade e necessidade de discernir o que Deus estava iniciando. Em um caso, havia anos de espera. Em outro, havia um anúncio que ultrapassava toda lógica. Em ambos, a palavra do céu abriu um novo tempo. Isso é muito poderoso, porque significa que Deus não depende do cenário estar fácil para falar, nem do coração estar perfeito para visitar, nem das circunstâncias estarem favoráveis para iniciar algo novo. Ele entra no improvável com a sua voz. Ele atravessa a esterilidade com a sua promessa. Ele cruza a noite com a sua luz. Gabriel, nesta ministração, aparece como testemunha dessa verdade.
O Senhor ainda sabe visitar lugares improváveis da sua história e liberar ali um novo começo. Talvez a sua casa esteja precisando disso. Talvez existam áreas travadas, conversas interrompidas, relações desgastadas, sonhos esquecidos, um ministério parado, uma fé enfraquecida, uma coragem que parece pequena demais. Mas o Deus que envia Gabriel continua trazendo anúncio vivo. Ele continua destrancando propósitos. Ele continua soprando direção. Ele continua lembrando ao coração abatido que a última palavra não é da crise, nem do medo, nem da confusão, nem do trauma, nem do atraso. A última palavra vem do trono. E quando o trono fala, a terra precisa se ajustar ao que o céu determinou. Por isso eu digo a você, não trate como pequeno aquilo que Deus está fazendo agora. Talvez ainda não esteja totalmente visível, talvez ainda não tenha forma completa, talvez ainda não tenha resposta fechada, mas uma luz já começou a entrar, um entendimento já começou a nascer, um alívio já começou a tocar, uma força já começou a voltar, uma porta já começou a destrancar no invisível. E aquilo que hoje você recebe no Espírito, amanhã você verá se desdobrando no visível pela graça de Deus. Agora deixe seu coração respirar mais fundo, porque o Senhor também quer tocar uma área muito sensível da sua vida, o medo de que a dor nunca vá embora. Há pessoas ouvindo esta mensagem que já tentaram tantas vezes ser fortes, que se cansaram de si mesmas. Elas já oraram, já choraram, já tentaram se reerguer, já seguiram em frente, já fizeram o que podiam, mas ainda carregam por dentro uma tristeza persistente, um eco antigo, uma sensação de peso emocional que retorna quando menos se espera. É nesse ponto que Rafael, como instrumento de cura e consolo, se torna tão presente nesta palavra. Ele caminha nesta ministração como quem passa por corredores escondidos da alma, como quem entra em quartos fechados da memória, como quem toca não só a superfície do sofrimento, mas as áreas profundas onde a alma ainda treme. E não é para expor você, é para restaurar você. Não é para aumentar sua vergonha, é para remover seu fardo. Não é para apenas lembrar sua dor, é para derramar o remédio do céu sobre ela. Deus não tem medo das suas partes quebradas. Deus não se afasta das suas feridas. Deus não se cansa do seu processo. O Senhor sabe curar com verdade, com amor, com profundidade e com tempo santo. Meu irmão, minha irmã, imagine no Espírito a cena que esta mensagem está revelando agora. O trono de Deus emitindo ordens, o exército do Senhor em prontidão, Miguel avançando em guerra contra fortalezas que tentavam se manter sobre a sua vida, Gabriel atravessando a escuridão da confusão com uma palavra de direção, Rafael aproximando-se das áreas feridas com o bálsamo de Deus. Veja as asas em movimento, não como fantasia infantil, mas como sinal de prontidão celestial. Veja a atmosfera da sua casa sendo tomada por uma presença diferente. Veja o que antes estava pesado sendo confrontado. Veja as cadeias invisíveis rachando. Veja os nós emocionais sendo afrouxados. Veja a luz entrando pelos cômodos do seu interior. Veja a paz ocupando espaços que antes estavam dominados pela aflição. Veja o Senhor restaurando o ambiente espiritual ao seu redor, porque esta ministração não é apenas informação, ela é condução. Ela está levando a sua alma a se posicionar debaixo do governo do céu. E quando a alma se posiciona, muitas coisas que estavam dispersas começam a se alinhar. Há algo muito importante que Daniel 10 também nos ensina. A batalha invisível não anula a fidelidade de Deus. Ela apenas mostra que o que está em jogo é mais profundo do que a aparência das circunstâncias. Daniel jejuou. Daniel orou. Daniel se humilhou diante do Senhor. E a resposta foi enviada desde o primeiro dia. Porém, houve resistência espiritual. Isso precisa confrontar a voz do desânimo dentro de você.
porque às vezes o inimigo quer usar a demora para convencer você de que a oração não adiantou, de que Deus não ouviu, de que nada está acontecendo. Mas a verdade bíblica é outra. Há respostas que começam a vir desde o primeiro dia. Há movimentos no invisível que você não percebe de imediato. Há combates sendo travados para que a promessa chegue. Há guerra acontecendo para que a paz de Deus se estabeleça. E quando Miguel entra nessa revelação como aquele que auxilia no combate, nós entendemos que o céu não é passivo diante da sua luta. O céu luta, o céu intervém, o céu se movimenta, o céu responde. O céu não abandona quem clama. É por isso que você não pode interpretar sua vida apenas pelo atraso aparente. Você precisa discernir pelo Espírito. Talvez algo demorou porque havia guerra. Talvez a paz não chegou rápido porque havia enfrentamento invisível. Talvez a libertação não se manifestou no ritmo que você desejava porque certas estruturas precisavam ser quebradas antes. Talvez aquilo que parecia silêncio era, na verdade, combate nos bastidores espirituais da sua história. E hoje o Senhor faz você enxergar. Hoje Deus abre os seus olhos espirituais. Hoje Gabriel traz discernimento. Hoje Miguel se move com autoridade. Hoje Rafael toca o que ficou ferido por causa do tempo de espera. Hoje o céu ministra ao mesmo tempo guerra, revelação e cura. E essa combinação é poderosa, porque há pessoas que não precisavam apenas de uma palavra forte, nem apenas de uma explicação, nem apenas de um abraço. Precisavam de tudo isso junto. Precisavam que o céu guerreasse, esclarecesse e restaurasse. E é exatamente isso que está sendo liberado sobre você agora. Se você puder, ore comigo neste momento. Pai amado, Deus Santo, Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, nós nos colocamos agora diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, reconhecendo que toda autoridade pertence a Ti, que todo poder vem de Ti, que todo livramento, toda cura, toda revelação e toda proteção procedem do Teu trono eterno. Pai, olha agora para esta vida que está ouvindo esta oração, olha para esta casa, olha para este coração cansado, olha para esta mente aflita, olha para esta família que precisa de socorro e manifesta a Tua misericórdia de forma viva, profunda e incontestável. Em nome de Jesus, eu te peço, ordena agora ao arcanjo Miguel que se levante em guerra santa ao redor desta casa, ao redor desta mente, ao redor destes caminhos, ao redor desta família. Que Miguel, servo fiel do Altíssimo, guerreie por ordem do teu trono contra toda a armadilha do inimigo, contra toda a opressão invisível, contra toda a inveja lançada, contra toda a perturbação noturna, contra toda a seta do medo, contra toda a cadeia espiritual, contra todo o laço do passado, contra toda a acusação maligna que tenta aprisionar esta vida em culpa, em vergonha, em derrota e em paralisia. Pai, em nome de Jesus, envia Miguel aos cantos desta casa, às portas de entrada e de saída, aos ambientes onde houve opressão, aos lugares onde o medo tentou se instalar, e faz agora todo jugo se romper, toda sombra recuar, toda atmosfera carregada cair por terra diante da autoridade de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço também, envia o arcanjo Gabriel com tua luz, com tua palavra, com tua direção, com tua clareza. Onde houver confusão mental, leva discernimento. Onde houver caminhos fechados, leva anúncio de novos começos. Onde houver dúvida, leva confirmação. Onde houver silêncio doloroso, leva resposta viva. Onde houver coração cansado de esperar, sopra esperança. Que Gabriel, como mensageiro da tua vontade, atravesse agora toda névoa espiritual, toda confusão emocional, toda desordem interior e traga ao coração desta pessoa a certeza de que tu não a esqueceste, de que tu estás trabalhando, de que tu permaneces no controle,
de que há portas se abrindo no invisível, de que há tempos novos sendo anunciados, de que há promessas sendo lembradas diante do teu trono. Pai, dá discernimento para esta vida identificar o que é tua voz, o que é medo, o que é confusão, o que é acusação, o que é distração, e faz o teu povo andar em luz e verdade. Repreende, em nome de Jesus, toda mentira que tentou confundir esta alma, todo pensamento repetitivo de derrota, toda sentença que não veio de ti, toda opressão que tentou esmagar a fé. E levanta agora um tempo de clareza, de força, de blindagem e de resposta. Pai querido, cobre esta família com o teu sangue, cerca esta casa com a tua presença, estabelece guarda celestial sobre os filhos, sobre os pais, sobre o casamento, sobre as decisões, sobre o trabalho, sobre os sonhos, sobre as madrugadas e sobre os caminhos. Que se cumpra sobre esta vida o Salmo 91, que tu ordenes aos teus anjos a respeito dela, para guardá-la em todos os seus caminhos. Que se cumpra também o Salmo 34:7, que o teu anjo se acampe ao redor dos que te temem e os livre. Que Daniel 10 não seja apenas uma história distante, mas uma revelação viva de que há guerra no invisível e de que o céu luta por aqueles que oram. Que Lucas 1 se torne para esta pessoa um sinal de que tu ainda anuncias começos e visitas lugares improváveis. E que Hebreus 1:14 seja realidade manifesta, mostrando que os teus ministros espirituais são enviados para servir aqueles que herdam a salvação. Em nome de Jesus, quebra agora o peso, corta agora os laços, fecha agora as brechas, dá agora discernimento, libera agora a paz, acende agora a fé, fortalece agora o coração, e que esta pessoa sinta neste exato momento não apenas emoção, mas intervenção, não apenas consolo, mas cobertura, não apenas lágrimas, mas libertação. Em nome de Jesus Cristo, amém. E talvez neste exato, o ponto da mensagem, enquanto o Espírito de Deus vai trazendo luz ao que estava confuso, cura ao que estava ferido e paz ao que vinha sendo esmagado em silêncio, o seu coração já tenha entendido que esta palavra não deve parar apenas em você, porque quando o céu visita uma vida, muitas vezes também a chama para se tornar ponte de esperança para outras. E por isso, permaneça em concordância com tudo aquilo que o Senhor está ministrando ao seu espírito. Inscreva-se neste canal, curta esta mensagem, compartilhe com alguém que precise desta mesma presença e escreva nos comentários aquilo pelo que você está orando, como quem se une em fé, em comunhão e em caminhada diante de Deus. E se essa palavra estiver ardendo dentro de você como resposta, consolo e direção, e nascer no seu coração o desejo de cooperar de forma livre e amorosa com esta obra, o Pix do canal está na descrição e no comentário fixado. Não como peso, não como obrigação, não como troca espiritual, mas como gesto voluntário de gratidão e como semente consciente para que esta luz continue chegando todos os dias a lares, famílias e vidas que precisam de direção, consolo e esperança, porque quando alguém decide sustentar com reverência aquilo que Deus está usando para abençoar, participa também em silêncio e em fé da continuidade dessa obra. E agora, continue com o coração aberto, porque o Senhor ainda quer tocar áreas mais profundas da sua vida. Receba essa oração com fé, porque há coisas que estão mudando agora mesmo, ainda que seus olhos não vejam tudo de imediato. Nem toda transformação começa com barulho, muitas começam com deslocamentos invisíveis. Nem toda libertação se anuncia primeiro no mundo natural. Muitas se estabelecem primeiro no Espírito, e o que foi orado aqui não foi uma fórmula humana, foi um clamor fundamentado na palavra e alinhado ao governo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não volte a pensar de si mesmo como alguém desassistido pelo céu. Você é alguém pelo qual o céu pode se mover. Você é alguém por quem Deus pode ordenar guarda.
Você é alguém por quem Miguel pode guerrear, Gabriel pode anunciar e Rafael pode tocar, tudo debaixo da soberania do Pai e da autoridade de Jesus Cristo. Não aceite mais a narrativa do abandono. Não aceite mais a ideia de que sua vida está largada ao acaso. O Altíssimo vê você. O Altíssimo cerca você. O Altíssimo ministra sobre você. Agora eu quero falar profundamente sobre a sua mente, porque muitos campos de batalha começam ali. Há pessoas que não foram vencidas ainda nas circunstâncias, mas estão sendo exauridas nos pensamentos. A guerra da alma, muitas vezes, se concentra na mente. Pensamentos repetitivos, cenários imaginados, memórias dolorosas que voltam, frases antigas que ainda pesam, expectativas catastróficas, acusações internas, comparações destrutivas, culpas que reaparecem, medo de reviver dores, medo de perder, medo de tentar, medo de confiar. A mente se torna um lugar de combate. E é justamente por isso que Miguel precisa ser visto não apenas ao redor da casa, mas também ao redor dos pensamentos, guardando as fronteiras internas da alma por ordem do Altíssimo. O inimigo sabe que, se conseguir instalar confusão constante, ele desgasta a fé, enfraquece a oração e sufoca a esperança. Mas Gabriel também entra aqui com sua luz, trazendo discernimento sobre a diferença entre a voz do medo e a voz de Deus, entre a ansiedade que pressiona e a paz que guia, entre a mentira que acusa e a verdade que liberta. E Rafael se move nessa área como quem toca a mente cansada, acalma o sistema interior, alivia a tensão acumulada, ensina o coração a respirar outra vez sob a presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a cura para a mente cansada, a paz para o coração acelerado, a libertação para pensamentos aprisionadores. A palavra de Deus nunca tratou a mente humana como algo sem importância. Ao contrário, o Senhor sabe o poder que os pensamentos têm sobre a alma. Por isso, quando a presença do céu se move, ela também toca as estruturas internas do sentir, do pensar e do discernir. Hoje o Senhor visita sua mente com guarda, com luz e com bálsamo. Miguel confronta o que tentava invadir. Gabriel organiza o que estava confuso. Rafael consola o que estava sobrecarregado. E tudo isso acontece porque Deus não quer apenas sustentar você por fora. Ele quer restaurar você por dentro. Receba essa visitação. Não resista ao cuidado de Deus. Não tente manter de pé aquilo que Ele quer finalmente curar. Há um tempo em que a sobrevivência precisa dar lugar à restauração. Há um tempo em que a dor precisa deixar de governar. Há um tempo em que a alma precisa permitir que o Senhor faça morada com paz. Eu também quero ministrar agora sobre a família, porque muita gente suporta melhor o próprio peso do que a dor de ver quem ama sofrendo. Há mães aflitas pelos filhos, pais cansados por causa da casa, esposas chorando em silêncio pelo lar, maridos sem saber como conter um ambiente carregado, irmãos preocupados uns com os outros, pessoas intercedendo por alguém que se afastou, que adoeceu, que endureceu o coração, que entrou em ciclos de dor. Escute com atenção. A guarda celestial também alcança a família. O agir dos arcanjos do Senhor nesta mensagem não se limita ao indivíduo. Alcança o ambiente, alcança a estrutura relacional, alcança o que está sendo ameaçado no lar. Miguel se levanta para proteger a casa, para confrontar o que tenta dividir, para repelir o que tenta entrar como contenda, perturbação, violência espiritual, medo constante e destruição emocional. Gabriel se move para levar palavra certa a corações endurecidos, para trazer entendimento onde só havia ruído, para anunciar tempos novos também no ambiente familiar. Rafael se aproxima para restaurar o que ficou machucado nas relações, curar feridas causadas por ausência, por frieza, por palavras duras, por cansaço prolongado, por traumas compartilhados. Sinta agora
em nome de Jesus, o céu visitando a sua casa. Há anjos do Senhor posicionados por ordem divina ao redor do seu lar. Há um cerco santo sendo estabelecido. Onde houve gritos, Deus pode estabelecer mansidão. Onde houve medo, Deus pode estabelecer segurança. Onde houve frieza, Deus pode reacender amor. Onde houve peso, Deus pode derramar leveza. Onde houve divisão, Deus pode iniciar reconciliação. Não porque a dor foi pequena, não porque a ferida não existiu, mas porque a graça de Deus é maior do que aquilo que feriu sua casa. Receba isso. Ore por isso. Sustente isso com fé. O ambiente espiritual do lar importa e o céu se importa com ele. O Deus que ouviu Daniel, que protege no Salmo 91, que se acampa no Salmo 34, que envia ministros segundo Hebreus 1:14 e que anunciou começos em Lucas 1, continua cuidando de famílias hoje. O seu lar não está fora do alcance do Altíssimo. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas eu já passei por tantas fases em que parecia que nada mudava. E eu entendo. Há dores que tornam a esperança tímida. Há atrasos que cansam a expectativa. Há lutas prolongadas que vão drenando a energia da alma. Porém, meu irmão, minha irmã, uma das armas mais sutis das trevas é fazer você interpretar o amanhã com base apenas nas feridas do ontem. Deus hoje quebra esse padrão. Você não precisa mais profetizar repetição sobre a sua vida. Você não precisa mais esperar o pior como mecanismo de defesa. Você não precisa mais chamar de prudência aquilo que, no fundo, se tornou medo de confiar. O céu está convidando você a um reposicionamento. Não um negacionismo da dor, mas uma rendição da dor ao governo de Deus. Não uma fuga emocional, mas uma entrega espiritual. Não uma fantasia de que nunca houve ferida, mas uma certeza de que a ferida não será seu Senhor para sempre. Miguel, Gabriel e Rafael, dentro desta ministração, apontam para isso. A guerra contra o que oprime, a palavra contra o que confunde, a cura contra o que feriu. E eu quero tocar agora em algo que muitas pessoas sofrem e poucas confessam. A sensação de abandono espiritual, aquela impressão de que Deus está distante, de que a oração bate no teto, de que a alma clama e não encontra retorno. Meu irmão, minha irmã, se você já passou ou está passando por isso, receba esta verdade. A percepção humana não redefine a fidelidade divina. Daniel não via tudo o que acontecia quando orava, mas o céu estava em movimento. O salmista não negava a existência do terror noturno, mas anunciava a presença do abrigo. Maria não tinha como compreender completamente o anúncio, mas a palavra do céu estava firme. Os herdeiros da salvação talvez não vejam sempre os ministros espirituais, mas Hebreus afirma que eles são enviados. A sensação de abandono não é a verdade final. A verdade final é a palavra de Deus. E a palavra diz que ele ouve, guarda, envia, protege, se acampa, responde e luta. Por isso, mesmo que o seu coração tenha atravessado desertos espirituais, mesmo que o seu sentir tenha falhado em perceber a presença, mesmo que o choro tenha sido longo, a fidelidade do Senhor permaneceu inteira. Hoje Deus reacende essa convicção dentro de você. Eu vejo no Espírito que há pessoas que precisam ser libertas de culpas antigas, porque há dores que não são apenas feridas recebidas. São também feridas associadas à culpa por escolhas erradas, por caminhos precipitados, por decisões que trouxeram consequências, por pecados já confessados, mas ainda lembrados pela consciência ferida. Escute com carinho e com verdade. Arrependimento real abre caminho para a cura real. Em Cristo há perdão, em Cristo há redenção, em Cristo há recomeço. O inimigo quer usar a memória do erro para manter você preso a uma identidade vencida. Mas o sangue de Jesus fala mais alto do que a acusação.
E quando Miguel se levanta por ordem do Altíssimo, ele também confronta essa voz opressora que tenta eternizar o que Deus já decidiu perdoar. Gabriel também fala sobre isso, trazendo a verdade do céu acima da mentira da condenação. Rafael toca essa área com ternura, curando a vergonha e devolvendo dignidade à alma quebrantada. Deus não ignora a santidade, mas também não despreza o quebrantado. Onde há arrependimento sincero, há caminho de restauração. Talvez você precise ouvir isto muitas vezes dentro do seu coração. Você ainda pode viver de novo. Você ainda pode sorrir sem culpa. Você ainda pode dormir em paz. Você ainda pode confiar outra vez. Você ainda pode ver a mão de Deus em movimento. Você ainda pode experimentar cura emocional sem deixar de ser profundo, sensível ou humano. Você ainda pode vencer batalhas internas. Você ainda pode ver sua casa tocada. Você ainda pode ser surpreendido por respostas. Você ainda pode atravessar a noite e chegar ao amanhecer espiritual que Deus preparou. Não deixe o trauma se tornar profecia. Não deixe o medo se tornar doutrina. Não deixe a tristeza se tornar identidade. Há uma palavra maior sobre você. Há uma ordem maior sobre você. Há um nome maior sobre você. O nome de Jesus, Cristo. E debaixo desse nome, Deus envia seus servos celestiais para ministrarem conforme seu querer, sua misericórdia e seu propósito. Sinta agora a atmosfera desta mensagem se tornando ainda mais íntima, porque o Senhor quer tocar a dor escondida, aquela que você quase nunca mostra. Há feridas que se tornam tão antigas que a pessoa aprende a funcionar com elas, mas isso não significa que elas foram curadas. Às vezes, você se adaptou à tristeza, à solidão, ao vazio, ao receio de confiar, ao bloqueio afetivo, ao cansaço crônico da alma. E isso foi se tornando o normal. Mas Deus hoje desnormaliza a dor permanente. Deus hoje confronta o costume de viver ferido. Rafael, nesta hora, se aproxima como sinal do consolo de Deus. Não para fazer um toque superficial, mas para derramar um remédio do céu que vai penetrando onde ninguém alcançou. Talvez ninguém entendeu sua profundidade. Talvez as pessoas tenham minimizado sua dor. Talvez você tenha sido obrigado a continuar sem ter tempo de sarar. Mas o Senhor conhece as camadas do seu sofrimento. E Ele sabe tocar com exatidão santa aquilo que em você ainda está ferido. Há corpos cansados que também precisam do toque de Deus, porque a dor emocional, muitas vezes, visita o corpo. O sono fica alterado, a tensão aumenta, a energia diminui, o peito aperta, o organismo responde ao peso da alma. E eu declaro em nome de Jesus que o Deus que criou cada parte do seu ser é poderoso para derramar renovo também sobre o seu corpo. Rafael aparece nesta ministração como sinal desse cuidado abrangente do céu, porque o Senhor não divide você em pedaços desconectados. Ele vê sua mente, sua alma, seu corpo, suas relações, sua história, seu chamado, sua casa. Receba renovo, receba fôlego, receba calmaria sobre o sistema interior, receba descanso santo, receba alívio para o que estava tensionado, receba paz sobre a sua noite, receba serenidade onde havia tremor, receba força onde havia abatimento. Não é promessa vazia, é oração alinhada com a bondade de Deus. E a bondade do Senhor alcança lugares profundos. Ao mesmo tempo, não se esqueça de que restauração não é apenas sentir alívio, é também ser reposicionado. Deus não quer só tirar o peso de cima de você, Ele quer levantar você com direção. Por isso Miguel, Gabriel e Rafael caminham juntos nesta mensagem como expressão múltipla do cuidado do céu. Miguel remove obstáculos malignos e quebra correntes. Gabriel ilumina o caminho e anuncia o próximo tempo. Rafael cura o coração, para que ele consiga caminhar sem continuar sangrando em cada passo.
Que combinação gloriosa do cuidado divino! Quantas vezes você tentou seguir, mas havia algo lhe prendendo? Quantas vezes quis ouvir Deus, mas a confusão abafava tudo? Quantas vezes até viu uma porta, mas estava ferido demais para atravessá-la? Hoje, o céu ministra sobre essas três frentes. O Senhor não negligencia nenhuma delas. O que amarra será confrontado. O que confunde será esclarecido. O que feriu será tocado. E a sua vida vai se reorganizando debaixo dessa visitação. Meu irmão, minha irmã, deixe a palavra afundar mais fundo dentro de você. O Salmo 91 não promete ausência de luta, mas garante presença de cobertura. Daniel 10 não promete resposta instantânea em toda circunstância, mas revela guerra e intervenção no invisível. Lucas 1 não promete que tudo será logicamente explicável, mas anuncia que Deus continua falando no improvável. Hebreus 1:14 não apresenta os anjos como curiosidade teológica, mas como ministros enviados. O Salmo 34:7 não descreve uma proteção casual, mas um acampamento ao redor dos que temem ao Senhor. Quando essas passagens se unem dentro da sua alma, elas produzem algo poderoso: convicção. Convicção de que você está guardado, de que sua oração entra em guerra, de que sua história pode receber anúncio, de que o céu ministra em seu favor, de que existe um cerco santo ao seu redor. E convicção é importante porque sustenta a alma em tempos de travessia. Talvez você esteja em uma travessia agora. Um tempo em que nem tudo se resolveu, nem tudo se esclareceu, nem tudo se curou por completo. E justamente por isso esta palavra é tão necessária. Porque a travessia fica suportável quando a alma sabe que não atravessa sozinha. E você não atravessa sozinho. Miguel não deixa o campo livre para a escuridão. Gabriel não deixa a confusão ter a última palavra. Rafael não deixa a dor ser a única companhia. O Deus Altíssimo está com você e por isso há ministros celestiais em movimento conforme sua ordem. Sinta isso, receba isso, não apenas como conceito, mas como abrigo. Permita que esta verdade se torne um lugar de descanso no seu interior. Porque há pessoas que perderam tanto a sensação de segurança que já não sabem mais repousar. E o Senhor hoje está restaurando essa possibilidade. Há descanso para o povo de Deus. Há paz para quem teme ao Senhor. Há abrigo à sombra do Onipotente. Há anjo que se acampa. Há resposta enviada. Há anúncio de começo. Há bálsamo. Há guerra santa em seu favor. Se até aqui você carregou esta mensagem com lágrimas, continue, porque o céu ainda quer fazer mais profundo. Há uma consagração acontecendo dentro do seu coração. À medida que você recebe essa ministração, você está sendo reposicionado espiritualmente. O medo perde espaço, a fé ganha fôlego, a confusão vai cedendo, a esperança reaprende a respirar, a dor começa a ser tocada, a casa começa a ser cercada. E isso não é pouco. É muita coisa diante de Deus. Muitas vezes nós subestimamos o que acontece quando o coração se alinha novamente ao céu. Mas é justamente nesses momentos que estruturas internas mudam, decisões se tornam mais sábias, sentimentos ficam menos caóticos, noites passam a ser menos pesadas e a pessoa começa a caminhar debaixo de uma nova atmosfera. Essa nova atmosfera é o que Deus está estabelecendo hoje sobre você. Eu quero dizer também algo sobre seus sonhos e seu futuro, porque muita gente ferida começa a reduzir o próprio horizonte. Sonhar passa a parecer arriscado demais. Crer parece cansativo. Planejar parece inútil. Mas o Deus que enviou Gabriel para anunciar continua sendo o Deus dos novos começos. Se ele ainda fala, então ainda existe futuro. Se ele ainda envia a palavra, então ainda existe direção. Se ele ainda ordena proteção, então ainda existe caminho. Se ele ainda derrama cura,
então ainda existe possibilidade de reconstrução. Não sepulte prematuramente aquilo que Deus ainda não declarou encerrado. Há sonhos que não morreram, ficaram apenas escondidos sob camadas de cansaço. Há chamados que não se apagaram, ficaram abafados sob temporadas duras. Há promessas que não foram anuladas, apenas atravessaram guerra invisível. E o Senhor hoje sopra sobre essas áreas, não para criar ilusão, mas para reavivar o que é dele. Meu irmão, minha irmã, lembre-se de que a presença dos arcanjos nesta mensagem não é para gerar fascínio vazio, mas para fortalecer sua consciência do mover do Deus vivo. Todo o poder vem do Pai. Toda a autoridade está em Jesus Cristo. Toda intervenção verdadeira está debaixo do governo soberano do Altíssimo. Miguel, Gabriel e Rafael aparecem aqui como servos fiéis do Senhor, sinais de que o céu tem ministros, tem ordem, tem prontidão, tem cuidado, tem resposta, tem guerra, tem cura, tem missão. E isso precisa encher sua alma de reverência, não de curiosidade carnal. O centro continua sendo Deus, a fonte continua sendo Deus, o alvo continua sendo Deus, mas a beleza do reino é que o próprio Deus se digna em enviar socorro, mensageiros e assistência aos seus. Que privilégio, que cuidado, que misericórdia, que amor tão profundo é esse, que não apenas nos salva, mas também nos acompanha com cobertura espiritual ao longo do caminho. Agora eu quero conduzir você a um lugar ainda mais profundo de entrega, porque há momentos em que a alma não precisa apenas ouvir sobre cura, mas se render para ser curada. Às vezes nós queremos proteção sem entrega total, resposta sem rendição, alívio sem quebrantamento. Mas o Espírito Santo hoje está conduzindo você a abrir o coração diante do Senhor com verdade. Diga ao seu interior: eu não vou mais me esconder de Deus. Eu não vou mais fingir força diante daquele que já conhece minhas ruínas. Eu não vou mais carregar sozinho aquilo que o céu está disposto a tocar. Eu não vou mais chamar de definitivo aquilo que Deus ainda está restaurando. Eu vou me render, eu vou confiar, eu vou entregar. E quando essa entrega acontece, Rafael encontra mais espaço para derramar bálsamo. Gabriel encontra mais espaço para semear clareza. Miguel encontra mais espaço para guerrear sobre aquilo que você parou de proteger com a própria força e decidiu colocar nas mãos do Altíssimo. Talvez você precise, neste exato momento, entregar uma relação, uma fase, uma culpa, uma memória, um medo específico, uma enfermidade, uma crise financeira, um filho, uma decisão, uma noite que se tornou pesada demais, uma tristeza que já dura tanto que parece parte de você. Entregue, não em desespero, mas em confiança. O Deus que guarda você também sabe sustentar aquilo que você consagra a Ele. O Deus que envia seus ministros também sabe administrar os bastidores daquilo que você já não consegue controlar. Há um descanso santo em soltar diante de Deus o que a mão humana não pode resolver. E essa entrega não é desistência, é fé madura. É reconhecer que o braço do Senhor é mais forte do que a sua tensão. É reconhecer que a sabedoria do Senhor é maior do que sua confusão. É reconhecer que o tempo do Senhor enxerga o que você não consegue ver. É reconhecer que a cura do Senhor alcança profundezas inacessíveis ao esforço humano. A segunda oração precisa nascer daqui, desse lugar de rendição, de consagração, de confiança profunda, porque o céu não quer apenas aliviar a sua noite, quer estabelecer permanência de paz e guarda sobre a sua vida. Então abra o seu coração e receba esta oração como quem recebe água em terra seca, como quem recebe abraço em meio ao luto, como quem recebe cobertura no meio da tempestade.
Pai amado, Deus de toda consolação, Deus de toda paz, Deus que vê o íntimo, Deus que sonda as profundezas do coração, eu te apresento agora esta vida, esta mente, esta alma, este corpo, esta casa, esta família, estes traumas, estas memórias, estas noites e estes caminhos. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço com humildade, com fé e com reverência. Ordena agora ao arcanjo Rafael, teu servo fiel, que derrame cura sobre o coração ferido desta pessoa, que toque as memórias dolorosas, que visite os traumas escondidos, que alivie a tristeza profunda, que console a alma cansada, que fortaleça o corpo abatido, que acalme a mente acelerada, que derrame bálsamo celestial sobre tudo aquilo que ficou machucado ao longo da caminhada. Pai, em nome de Jesus, onde houver lembrança que ainda sangra, derrama cura. Onde houver luto mal resolvido, derrama consolo. Onde houver vergonha, derrama dignidade. Onde houver culpa já confessada, derrama paz. Onde houver insônia, derrama descanso. Onde houver ansiedade, derrama serenidade. Onde houver aperto no peito, derrama alívio. Onde houver sensação de abandono, derrama tua presença. Onde houver tristeza enraizada, derrama alegria santa que não depende das circunstâncias, mas da tua visitação. Senhor, eu te peço também, estabelece guarda angelical contínua sobre esta família. Guarda os filhos, guarda os pais, guarda o casamento, guarda os sonhos, guarda as decisões, guarda as viagens, guarda as madrugadas, guarda as conversas, guarda o ambiente espiritual da casa. Que a mão do mal não avance onde o Senhor já estabeleceu cobertura. Que o terror da noite seja vencido pela paz do teu espírito. Que o medo do amanhã seja vencido pela tua fidelidade. Que a casa desta pessoa seja cercada por uma presença santa, por uma vigilância celestial, por um ambiente de paz, de oração, de honra e de proteção. Pai, envia teus anjos ao respeito desta vida, como diz a tua palavra. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor daqueles que te temem e os livre. Que Miguel continue em guarda contra toda opressão. Que Gabriel continue trazendo discernimento e direção. Que Rafael continue ministrando cura e renovo. E que tudo isso aconteça debaixo da tua soberania, do teu amor e do senhorio de Jesus Cristo. Pai querido, consagramos diante de ti o passado desta pessoa, para que ele não continue governando o presente. Consagramos diante de ti o presente, para que seja visitado pela tua glória. Consagramos diante de ti o futuro, para que seja guiado pela tua mão. Derrama agora paz sobre a cama desta pessoa, paz sobre o travesseiro, paz sobre a respiração, paz sobre o sistema interior, paz sobre a rotina, paz sobre os relacionamentos, paz sobre os pensamentos, paz sobre os medos, paz sobre aquilo que ainda não se resolveu por completo. Dá a esta pessoa a certeza profunda de que tu já começaste a agir. Dá a ela lágrimas de alívio e não apenas de dor. Dá a ela descanso e não apenas cansaço. Dá a ela esperança renovada, fé reacendida, coração amparado e alma abraçada pela tua presença. Em nome de Jesus Cristo, que todo fardo excessivo seja quebrado, que toda tristeza dominante seja vencida, que toda ferida aberta receba bálsamo, e que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa paz agora. Não lute contra ela. Não volte imediatamente a pegar o peso que Deus está tocando. Há pessoas que oram pedindo alívio, e quando ele começa a chegar, retornam mentalmente para o lugar da aflição por costume, por medo ou por incredulidade. Hoje, faça diferente. Receba a paz de Deus como quem aceita um presente santo vindo do céu. Deixe que ela desça sobre a sua respiração, sobre os ombros, sobre a cabeça, sobre o peito, sobre o ambiente.
Deixe a casa ficar mais leve. Deixe o coração se aquietar. Deixe a fé se levantar. Deixe o choro ser de rendição e não apenas de desespero. Há um silêncio que machuca, mas há um silêncio que cura. E agora o Senhor está colocando sobre você esse silêncio curador da presença dEle, em que a alma não precisa se explicar, apenas descansar. Meu irmão, minha irmã, o final desta mensagem não é um fechamento frio, é um selo espiritual sobre aquilo que foi ministrado. Deus não abandona os seus. O céu permanece em movimento. Os arcanjos do Senhor continuam em missão sob a ordem do Altíssimo. Miguel continua se levantando em guerra santa por aqueles que pertencem ao Senhor. Gabriel continua trazendo luz, direção e anúncio vivo. Rafael continua sendo sinal do bálsamo e da restauração que vem do céu. E acima de todos eles está o Deus vivo, eterno, santo, fiel, que governa todas as coisas e que em Jesus Cristo revelou amor suficiente para salvar, restaurar, proteger e conduzir os seus até o fim. Você não está desassistido. Você não está esquecido. Você não está largado no meio do caminho. Há uma blindagem celestial sendo estabelecida sobre a sua vida e sobre a sua família. Há um cerco santo ao redor da sua casa. Há paz sendo semeada dentro de você. Há movimentos invisíveis que, no tempo certo, produzirão sinais visíveis da fidelidade de Deus. Mesmo que ainda haja processos em andamento, receba a certeza de que o Senhor já começou a agir. Mesmo que nem tudo esteja resolvido hoje, receba a convicção de que sua história está sendo tocada agora. Mesmo que algumas portas ainda estejam no tempo de espera, receba a paz de que o céu não perdeu o controle. O Deus que manda os seus anjos ao seu respeito conhece também o relógio da sua vida, o ponto da sua travessia e o desfecho que Ele mesmo prepara. Descanse na fidelidade do Senhor. Rejeite a voz do pânico. Feche a porta para o desespero. Não alimente a narrativa das trevas. Não se curve à mentira do abandono. Habite no esconderijo do Altíssimo. Lembre-se do acampamento do anjo do Senhor. Recorde-se da guerra de Daniel e do socorro enviado. Lembre-se do anúncio de Gabriel em Lucas 1. Lembre-se de Hebreus 1:14. Lembre-se de que o céu ministra em favor dos que pertencem a Deus. Lembre-se de que sua casa pode ser visitada. Lembre-se de que sua dor pode ser tocada. Lembre-se de que sua mente pode ser guardada. Lembre-se de que seus caminhos podem ser protegidos. Lembre-se de que sua família pode ser cercada de paz. E quando a noite vier, diga à sua alma que ela não dorme sozinha. Quando o medo tentar bater à porta, diga à sua alma que aguarda ao redor. Quando a tristeza tentar se instalar, novamente como senhora da casa interior, diga à sua alma que Rafael já trouxe bálsamo do céu. Quando a confusão quiser voltar a embaralhar os pensamentos, diga à sua alma que Gabriel continua trazendo luz. Quando a opressão tentar outra vez se levantar, diga à sua alma que Miguel segue em prontidão por ordem do Senhor dos Exércitos. E quando tudo parecer silencioso demais, diga à sua alma que o Deus de Daniel continua trabalhando mesmo quando os olhos naturais ainda não veem. Essa é a postura de quem se esconde no Senhor. Essa é a confiança de quem sabe que a fé não caminha sozinha. Essa é a paz de quem descansa debaixo da sombra do Onipotente. Que esta mensagem permaneça ecoando no seu interior como uma cobertura, como uma lembrança santa, como uma presença que acompanha você nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas noites. Que ao entrar em sua casa você sinta paz. Que ao deitar para dormir você sinta paz. Que ao pensar naquilo que ainda precisa ser resolvido, você sinta, acima da preocupação, a mão de Deus sustentando.
que a sua família perceba uma atmosfera diferente, que seus pensamentos se organizem sob a paz do Espírito Santo, que seu coração volte a ter esperança, que sua alma reaprenda a descansar, que o seu corpo receba alívio, que seus caminhos sejam guardados, que seus sonhos sejam consagrados, que sua fé seja fortalecida e que, acima de tudo, você saiba com convicção profunda que o Senhor está com você e que o céu se moveu ao seu respeito. E agora, ao chegar ao final desta mensagem, permaneça debaixo desta paz e leve consigo a certeza de que o Senhor continua cuidando de você, guardando sua casa e movendo o céu ao seu respeito. E se esta palavra falou com a sua alma, inscreva-se neste canal, curta e compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam de consolo, direção e esperança, para que mais vidas sejam alcançadas pela presença de Deus e caminhem conosco nesta mesma fé e neste mesmo propósito. E se você sentir no coração o desejo de cooperar com a continuidade desta obra, o Pix do canal está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, como um convite suave e livre para quem deseja semear com gratidão, amor e consciência, ajudando esta mensagem a continuar chegando a casas, famílias e corações que necessitam de luz, oração e esperança, e que o Senhor recompense com paz, graça e provisão todo gesto feito com sinceridade diante dele, em nome de Jesus Cristo. Amém.